Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. Você que nos acompanha no blog da nossa comunidade IECP Igreja Pleroma. Eu gostaria de trazer aqui hoje uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Vamos estudar a palavra do Senhor juntos, em nome de Jesus. Lucas 18, versículo de número 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Então ele lhe disse: Senhor, que eu veja. Jesus então lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Vamos dar um tema para esse estudo que nós vamos fazer aqui: aprendendo a ter visão com quem não pode enxergar. A Bíblia, ela nos apresenta um homem que ele não pode enxergar, mas a Bíblia nos apresenta que este homem, ele era um homem visionário, ele era um homem de visão. E a primeira coisa que eu aprendo da história deste homem que nós estamos aqui estudando se encontra no versículo de número 35. O versículo de número 35 vai nos ensinar a importância do lugar. Aqui o verso 35 em Lucas 18 diz assim: Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, o cego estava sentado junto do caminho. Eu comecei a refletir nessa palavra, junto do caminho. Ele não estava na cidade de Jericó. Ele estava na estrada que levava à entrada da cidade. E é interessante isso, porque aqui mostra uma visão que esse homem ele teve. Ele era cego. Ele não podia enxergar, mas ele era um homem de visão. Imagine uma cidade. Imagine Jericó. Se esse homem estivesse na região do centro da cidade de Jericó, e alguém fosse à periferia de Jericó, esse homem não seria visto. Se ele então se colocasse na região sul da cidade de Jericó, aqueles que estariam indo ali na região norte não veriam. Se ele estivesse na região leste e alguém fosse à região oeste, ele não seria visto. Então, a primeira coisa que eu aprendo com esse homem, a primeira visão que esse homem nos transmite para uma vida de vitória, para uma vida abençoada, para a concretização dos planos, dos sonhos que nós temos no nosso coração, é a importância do lugar. Ele se colocou na beira da estrada, porque independente do lugar em que as pessoas fossem visitar a Jericó, independente se ali as pessoas fossem ao centro, ao lado sul, ao lado norte, ao lado leste, ao lado oeste, se alguém fosse para Jericó, essa pessoa estaria vendo esse homem. Por quê? Porque ele estava na beira do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O lugar, ele faz toda uma diferença. O lugar revela e manifesta o propósito do coração de Deus. Que tipo de lugar você tem escolhido para você? Que tipo de lugar você tem escolhido estar na empresa onde você trabalha? Que tipo de lugar você tem escolhido estar na igreja onde você congrega? Será que você tem escolhido estar no contexto do trabalho, da empresa? O lugar que você escolheu para você estar é naquela roda de pessoas que não cumprem com as suas obrigações, que estão ali apenas sugando a empresa. Me desculpe, se você está neste lugar,
aquele que é uma autoridade sobre você, o seu patrão, o seu encarregado, o diretor, o presidente dessa empresa, desta entidade, ele vai olhar para você com um olhar que não vai promover. Que tipo de lugar você tem escolhido estar na igreja onde você congrega? Toda igreja, ela tem grupos dentro dela. O grupo daqueles que têm sede e fome das coisas de Deus. E o grupo daqueles que o máximo que eles querem é estar aos domingos na igreja e ser pouquíssimo incomodado por isso. Que grupo você, que lugar você escolheu para estar? Será que você tem escolhido o lugar da roda dos escarnecedores? Você já leu o Salmo de número 1? As consequências deste lugar? Você já leu na Bíblia? Talvez você tenha escolhido o lugar aonde os adúlteros gostam de estar, aonde os idólatras gostam de estar. Você já leu na Bíblia a consequência que virá por causa deste lugar que essas pessoas escolheram estar? Então a primeira coisa que este cego de Jericó, um homem que não podia enxergar, mas era um homem de visão, a primeira coisa que nós podemos aprender dele é que o lugar faz toda uma diferença. Eu fiquei 5 anos da minha vida acreditando num lugar, insistindo em um lugar, até que Deus falou comigo que era para mim mudar de lugar. E o que eu não vivi em 5 anos, eu vivi em poucos dias, em um outro lugar. O lugar colabora para o plano e o sucesso que Deus tem para a tua vida. A segunda lição que eu aprendo está no versículo 36, que diz assim: ouvindo passar a multidão, o cego, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Segunda coisa que eu aprendo deste homem: ele não podia enxergar, mas ele era um homem de visão. A segunda lição que ele nos ensina é que ele não permitiu que uma deficiência o paralisasse. A Bíblia, ela é muito clara em dizer que este homem, ele não podia ver, ele não podia enxergar. Eu sei que eu estou falando com alguém, você que nos acompanha no blog da nossa comunidade, eu sei porque isso acontece também comigo. Há muitas coisas que eu não posso fazer. Existem muitas questões que a vida me privou de fazer, de executar, de experimentar. Assim, eu sei também que é com você. Tem coisas que você gostaria muito de ter a oportunidade de fazer, de desfrutar, de vivenciar, mas a vida lhe privou. Esse homem aqui, a vida privou ele de poder ver a beleza do vermelho de uma maçã. A vida privou esse homem de poder ver a beleza do pôr do sol. Mas ele não permitiu que uma deficiência o paralisasse, o fizesse ficar em cima de uma cama, indiferente com a vida. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Ele podia falar. O que a vida lhe privou de fazer? O que a vida lhe impediu de executar? Agora vá um pouquinho adiante. O que a vida lhe permitiu fazer? Você está entendendo? A segunda lição que eu aprendo desse homem é que ele não permitiu que uma deficiência o paralise. Eu não vejo, mas eu falo e eu ouço. O verso 36 diz que ele ouviu. O milagre desse homem começa naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele tinha condições de realizar. Ouvir, ele podia.
Tem situações, tem propósitos que Deus tem com a tua vida. Tem questões que você pode experimentar, que elas vão nascer a partir daquilo que a vida permitiu você viver. Eu sou privado de muitas coisas em relação a outros grandes ministérios. Eu sou privado. Eu tenho uma deficiência em relação a outros ministérios. Mas eu posso fazer muitas coisas. Eu não posso estar numa grande emissora de televisão falando da palavra de Deus. Quanto a isso, eu sou deficiente quanto a isso. Eu não tenho o recurso que uma grande denominação evangélica, como nós temos, graças a Deus por isso, muitas, tem. Mas eu tenho um veículo de comunicação. E nesse, eu posso trabalhar. Tem coisas que a vida privou você de fazer, mas tem coisas que a vida lhe deu condições. E a grande lição que esse homem nos ensina é que ele não permitiu que uma deficiência fizesse com que ele paralisasse a vida dele. E a terceira e última coisa que eu gostaria de estudar com você, com base na história que nós estamos lendo aqui, se encontra no versículo de número 37 e no versículo de número 42, que diz assim: e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Ele ouviu, ele perguntou, ele podia fazer essas duas coisas. E aí então falaram a ele: Jesus o Nazareno, ele passa. Então ele clamou. Ele podia clamar. Ele não conhecia a Jesus, ele não conseguia ver a Jesus, mas ele conseguia falar com Jesus. A Bíblia diz que ele clamou. No verso 39 diz que as pessoas que estavam passando começaram a repreendê-lo para que ele parasse de falar. Aí a Bíblia continua dizendo que ele clamou ainda mais, a tal ponto que Jesus parou para atender a necessidade daquele homem. Sabe o que eu aprendo com isso? Ousadia e determinação. A vitória, ela exige um preço. E esse preço, em muitos casos, é a ousadia e a determinação de um homem. Imagine, como diz o versículo 39, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Imagine, Jesus está vindo, uma multidão de gente cheia de problema, cheia de luta. Está o cego na beira do caminho clamando. O povo, eu fico imaginando a reação do povo. Quanto safanão, quantas broncas aquele homem não tomou. E outra, ele era cego, então podia bater que ele não ia ver quem bateu nele. Então tomou safanão de tudo quanto era lado. Por quê? Porque tinha um grupo de pessoas necessitadas. E na busca por resolver as necessidades, você sabe disso, as pessoas não esperam umas pelas outras. Elas vão em busca da solução primeiro dos seus problemas. E aí, se der, elas ajudam muito. Então esse homem, ele entrou nessa disputa. E ele, em relação aos demais, ele estava em desvantagem. Porque ele só ouvia e falava, ele não enxergava. Mas a ousadia dele e a determinação fizeram com que Jesus operasse o milagre primeiro na vida dele. Eu queria deixar essa palavra a você que nos acompanha no blog da nossa comunidade. Aprenda a ter visão com quem não pode enxergar. Esse homem, ele não podia enxergar, mas ele era um homem de visão. Que Deus conceda a você visão. Ver é uma coisa, visão é outra. Que Deus lhe conceda visão através da ação do seu Espírito, para que você tenha uma vida de vitória e uma vida abençoada. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.